Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos começar essa aula com um pensamento do momento, né? As palavras do grande pintor brasileiro, Cândido Portinari. Ele diz o seguinte: estou com os que acham que não há arte neutra. Mesmo sem nenhuma intenção do pintor, o quadro indica sempre um sentido social. Né? Esse é o grande pintor Cândido Portinari, que retratou muito a vida do povo brasileiro. Muito bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho então agora sobre campo elétrico, né? E o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme fixa, ou seja, um ponto, uma partícula carregada, tá bom? Bom, o módulo desse campo elétrico, né, gerado num ponto P, onde você tem uma carga Q, ele fica sob a ação de uma força de módulo F, e é obtido a partir da seguinte relação, tá? Certo? Ó, eu tenho aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, essa daqui, a minha carga fonte, né, positiva, ela vai gerar nesse ponto P um campo elétrico aqui, ó, de afastamento, e se eu colocar aqui uma carguinha de prova positiva, vai aparecer uma carga, perdão, uma força elétrica de repulsão. Tá vendo? Aqui está o ponto P. Lembrando mais uma vez que independente de eu ter uma carga de prova no ponto P, vai existir no ponto P um campo elétrico de afastamento. Por quê? Porque a carga-fonte ela é positiva, tá bom? Então eu teria aqui, olha só, da definição de campo elétrico. Campo elétrico é força dividido pela carga de prova, tá? A força elétrica, pela lei de Coulomb, o que ela é? K vezes Qzão vezes Qzinho, ou seja, a carga-fonte vezes a carga de prova dividido pela distância ao quadrado dividido pela carga. Agora essa carga vai se cancelar com essa, de forma que o módulo do campo elétrico, nesse ponto P, ele é ao módulo da carga fonte, Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Tá certo? Então aqui a gente tem, né, o valor do campo elétrico gerado por uma carga fonte pontiforme ou pontual. Tá bom? E aí, em termos gerais, campo elétrico é K que multiplica Q dividido por D ao quadrado. Tá bom? Carga fonte é o Qzão, carga de prova Qzinho, e D a distância entre a carga fonte e o ponto P. Tá bom? Muito bem. Aqui, né, nós vamos ter o quê? Que eu vou ter, né, uma vez que eu tenho que o campo elétrico ele cai com o quadrado, o inverso do quadrado da distância, a curva que define o campo elétrico em função da distância vai ser dada por essa hipérbole cúbica, essa curva em verde aí, tá bom? Então esse gráfico representa a intensidade do vetor campo elétrico criado por uma partícula eletrizada com uma carga Q fonte em função da distância D, tá bom? Importante salientar o quê? Que a existência de campo elétrico em um ponto não depende da presença de carga de prova naquele ponto, como a gente já falou mais de uma vez nessas aulas nossas. Assim, existe um campo elétrico em cada um dos pontos, embora não haja carga de prova em nenhum desses pontos, tá bom? Então, independente de carga de prova, tem campo elétrico. O que é o campo elétrico? É uma perturbação do espaço, é um campo de força. A outra unidade de intensidade de campo elétrico no sistema internacional é o volt dividido por metro, tá? Nós vamos estudar um pouquinho de potencial elétrico e a gente vai ver, né, a definição de potencial elétrico, tá bom? A intensidade, direção e sentido dependem de quê? Do ponto do campo, da carga do corpo que produz o campo, ou seja, a carga-fonte, e do meio que o envolve, tá? São as definições. Muito bem. Se eu tiver várias cargas pontiforme gerando campo, né? Então, várias cargas fontes aqui. Aqui eu tenho a carga Q1 positiva, aqui eu tenho a carga Q2 negativa e aqui eu tenho a carga Q3 positiva. O que vai acontecer? O campo elétrico nesse ponto P, ele é o quê? Ele é a soma vetorial do campo elétrico gerado pela carga Q1, que é esse carinha aqui, ó, um campo elétrico de afastamento, o campo elétrico gerado pela carga Q2 negativa, que é esse campo E2, que é um campo elétrico de aproximação, e o campo elétrico gerado por essa carga Q3 positiva, que é de afastamento. A soma desses três vetores é o campo elétrico total no ponto P, tá bom? Então, olha só, as cargas Q1, Q2 e Q3
que originam os campos, né, separadamente, elas vão gerar então os campos E1, E2 e E3, certo? E o vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial desses vetores E1, E2 e E3, que as cargas fontes Q1, Q2 e Q3 vão estar originando separadamente no ponto P. Beleza? Muito bem. Aqui, ó, para um dipolo elétrico, né? Eu vou ter aqui, né, dipolo elétrico aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Notem que essa carga positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento, a carga elétrica negativa, ela gera um campo elétrico de aproximação. Quando eu tenho um dipolo elétrico, eu vou ter campo elétrico variável. Então vamos ver daqui a pouco o quê? Que a densidade de linhas define a intensidade do campo. Então isso aqui é a representação de um campo elétrico gerado num dipolo elétrico. E aqui eu tenho um campo elétrico em placas paralelas. Olha só, tem essa placa carregada positivamente, essa aqui negativamente, e entre essas placas eu vou estabelecer o quê? Um campo elétrico uniformemente espaçado, de forma que o campo elétrico entre placas paralelas carregadas com sinais contrários, ele é um campo uniforme, tá bom? Esse é o campo, por exemplo, que vai se estabelecer entre as placas de um capacitor elétrico, tá? Né? Que nós vamos estudar mais adiante, tá? Algumas questões a respeito das linhas de força do campo elétrico, tá? Bom, o vetor campo elétrico, ele é tangente à linha de força, tá? Ele é tangente, eu tenho a linha de força e num ponto dessa linha o campo elétrico ele é tangente àquela linha de força. Quanto mais próximo as linhas de força estiverem entre si, mais intenso é o campo elétrico. Duas linhas de força de campo elétrico de uma mesma carga jamais se cruzam, tá? Então, se eu tenho uma carga aqui gerando um campo elétrico, uma carga aqui positiva, um campo elétrico de afastamento, ou uma carga aqui negativa, um campo elétrico de aproximação, as linhas de força do campo elétrico geradas por essa carga, fonte positiva ou negativa, jamais irão se cruzar. As linhas de campo sempre se iniciam em cargas positivas e terminam em cargas negativas, ou seja, as cargas positivas geram campos elétricos de afastamento e as cargas negativas geram campos elétricos de aproximação. O número de linhas que entram em uma carga ou saem dela é proporcional ao valor dessa carga. Quanto maior a carga, maior são os números de linhas que saem dessa carga. Na ausência de campo elétrico, não vai existir linhas de força de campo elétrico, obviamente. Tá bom? Olha só aqui, ó, para falar, né, ó. O campo elétrico, ó, nesse ponto P, ó, a linha de campo é essa preta aqui, ó. O vetor campo elétrico, ele é tangente a essa linha de força, assim como nesse ponto aqui, ó, nesse ponto Q. Tá vendo, ó? A linha de força do campo elétrico, ela passa aqui, é a preta, e a azul é o campo, é o vetor campo elétrico, tangente à linha. Aqui, ó, nesse ponto R, vejam bem, a linha de campo, ó, é essa preta e o vetor campo elétrico é esse vetor aqui tangente à linha de campo. Se eu pegar esse ponto S, a mesma coisa. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que o vetor campo elétrico, ele é sempre tangente à linha de força, em qualquer ponto. Tá bom? Outra coisa, né? Para a gente ratificar aquilo que a gente falou lá, naquelas regras das linhas de força. A concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico. Então, nesse caso do dipolo, vejam bem aqui, no ponto A, olha só, vou pegar essa área aqui, ó. Não é fato que a densidade de linhas aqui, ó, nessa área A, é maior, nessa área onde está o ponto A, não é maior que as linhas de força nessa área onde está o ponto B? Então eu tenho o quê? Que a intensidade do campo no ponto A é maior que a intensidade do campo elétrico no ponto B. Tá bom? Aqui, ó, a mesma coisa, tá vendo? Ó, aqui, ó, nessa região onde está o ponto A, eu não tenho uma maior densidade de linhas de campo. Aqui no ponto B a densidade não é menor, então quer dizer que a intensidade do campo do ponto A, do campo elétrico no ponto A, é maior que a intensidade do campo elétrico no ponto B, tá? E aqui, né, ó, se eu pegar aqui, ó, essa área e essa área, como eu tenho aqui placas paralelas, nós vamos observar o quê? Que a densidade de linhas de campo é igual, portanto, o campo no ponto A é igual ao o campo no ponto B. Beleza? Muito bem. Bom, se aqui, né, se eu tiver aqui, né, duas placas planas paralelas carregadas com cargas de sinais contrários, a gente vai ter, né, obviamente, que o campo elétrico ele vai se afastar da placa carregada positivamente e vai
a se aproximar da placa carregada negativamente. E aqui, entre essas placas, eu vou estabelecer um campo elétrico uniforme, tá? Se aqui eu soltar uma carga elétrica neutra, ou seja, perdão, uma carga elétrica, não, desculpa, uma partícula neutra, ou seja, em que o número de prótons é igual ao número de elétrons, a trajetória que ela vai descrever vai ser uma linha reta. Se eu pegar uma partícula carregada negativamente, o que vai acontecer? Ela vai descrever uma trajetória de aproximação para a placa carregada positivamente. Se eu pegar uma partícula carregada positivamente, ela vai descrever uma trajetória de aproximação para a placa carregada negativamente, tá bom? Então só para a gente poder ver, né? Cargas positivas vão se movimentar espontaneamente a favor do campo, né? Com a orientação para a placa negativa, e as cargas negativas elas vão se movimentar espontaneamente contra o campo, tá bom? Beleza, pessoal, essas são as referências da nossa aula. Até a próxima. Valeu!